Olá a todos, sou Marcos Xavier, aluno do MBA em E-Commerce e Mercado Digital aqui da Uninove. Este seminário, desenvolvido para a disciplina da professora doutora Vânia Nassif, traz uma provocação necessária. Em um mundo dominado por algoritmos e métricas de vaidade, onde fica a nossa humanidade? Hoje vamos falar sobre ética e responsabilidade no marketing digital. Muitos acreditam que o marketing digital se resume a anúncios e redes sociais, mas a neurociência nos mostra que, por trás de cada clique, existe um processo de decisão. Para nós, em estruturas enxutas e pequenos negócios, o marketing digital não é apenas tecnologia, é reputação em tempo real. O que você verá nesta apresentação? Não vou entregar fórmulas prontas. Vou sintetizar como a ética deixou de ser um conceito abstrato para se tornar uma competência técnica de sobrevivência. Vamos explorar. 1. A ciência da decisão. Por que decidimos mal sob pressão? 2. Dilemas éticos reais. A linha tênue entre persuasão e manipulação. 3. O poder do silêncio. Quando não postar, é a estratégia mais inteligente. Preparem o cérebro para sair do piloto automático das ferramentas. Vamos entender por que, no marketing do futuro, a maior vantagem competitiva não é o seu orçamento, mas o seu julgamento ético. Podemos começar? Vamos ao primeiro bloco. Na primeira aula, a professora apresentou um conceito central. Capital humano é a integração entre conhecimento, habilidade e atitude. O que eu quero mostrar aqui é como essa lógica aparece ou falha nas decisões éticas do marketing digital. Quando falamos em marketing digital, quase sempre pensamos em ferramentas, métricas, alcance, engajamento, mas na prática, as decisões que mais impactam uma organização raramente são técnicas. Elas são éticas e isso fica ainda mais evidente em estruturas pequenas. Equipes enxutas, alta exposição pública, pressão constante por resposta. Então, minha proposta aqui não é trazer respostas prontas, nem dizer o que é certo ou errado. É discutir dilemas reais e entender quais competências são necessárias para decidir quando errar custa caro. E isso acontece todos os dias. Com pequenos empreendedores, com empresas e também com órgãos públicos, que é o contexto que eu vivencio na prática. Mas no meio de tantos dilemas, como é que uma equipe pequena, super atarefada, consegue tomar a decisão certa sempre? A resposta é simples, tendo um guia prático à mão. Um dos melhores guias para isso é o chamado teste TARES. Antes de apertar o botão de publicar, vale a pena passar a mensagem por esse checklist de 5 pontos. Basicamente, ele força uma reflexão sobre a veracidade, a autenticidade, o respeito, a equidade e a responsabilidade social da comunicação. É um filtro ético fundamental. Quando falamos de estruturas enxutas, o marketing digital deixa de ser apenas divulgação, ele vira reputação, vira imagem institucional, vira confiança pública e, na maioria das vezes, poucas pessoas fazem tudo. Planejam, executam, monitoram, respondem. Isso significa menos filtros, menos validações e muito mais responsabilidade individual. Soma-se a isso um ambiente dominado por algoritmos, plataformas que priorizam velocidade, emoção, reação imediata. Nesse cenário, decisões precisam ser tomadas rápido, muitas vezes com informação incompleta e sob pressão constante. Vivemos em um ambiente digital cada vez mais rápido, efêmero, instantâneo. Nesse cenário, as decisões deixam de ser isoladas.
elas revelam valores ou a ausência deles. E é aqui que surge o primeiro grande dilema: engajamento ou responsabilidade? Conteúdos mais simples, mais emocionais, mais polarizados, quase sempre performam melhor. O algoritmo recompensa isso. Do ponto de vista técnico, funciona, mas do ponto de vista ético, a pergunta é outra. O que essa comunicação produz além do clique? Ela informa, esclarece ou distorce? Porque em ambientes de alta exposição pública, o custo do erro não aparece na métrica, ele aparece depois, na confiança. O segundo dilema envolve velocidade. No ambiente digital, tudo parece urgente. Existe uma expectativa constante de resposta imediata, e o silêncio quase sempre é interpretado como falha. Mas responder rápido não significa responder bem. Em estruturas pequenas, a pressão por publicar pode atropelar etapas essenciais. A apuração, o contexto, a análise. E é aqui que surge uma pergunta incômoda. É mais responsável responder rápido ou responder certo? Porque, em alguns casos, o silêncio temporário não é omissão, é prudência, é estratégia, é uma decisão ética, ainda que raramente seja a mais confortável. O silêncio institucional costuma ser visto como omissão, mas na prática, ele também comunica. Nem toda demanda exige resposta pública. Nem todo conflito precisa ser amplificado. Às vezes, falar demais gera mais ruído do que solução. E é aí que surge o dilema. Quando o silêncio é estratégico e quando ele se torna omissão, porque o silêncio responsável protege. Já a omissão compromete a transparência. E essa escolha quase nunca está em manuais. Ela depende do julgamento do profissional, da experiência e, principalmente, da ética. Outro ponto fundamental é entender que algoritmos não são neutros. Eles fazem escolhas, definem o que aparece, o que desaparece e o que ganha visibilidade. Aos poucos, a própria plataforma passa a influenciar nossas decisões. Seguir essa lógica ao pé da letra pode até gerar resultados rápidos, mais alcance, mais cliques, mais números, mas também pode tensionar valores institucionais, porque nem tudo que performa é o que deveria ser priorizado. E é aqui que entra a ética. Ética é decidir até onde você se adapta à plataforma e onde você impõe limites. Diante de todos esses dilemas, fica claro que marketing digital não é só ferramenta, é competência. E competência integrada. Primeiro, competência analítica, para olhar números e entender contexto. Depois, competência ética, para decidir. Quando não existe resposta óbvia, competência comunicacional para dialogar com públicos diferentes, sem ruído e sem polarização. Autocontrole emocional para sustentar decisões, mesmo sob pressão. E aprendizagem contínua, porque o ambiente digital muda o tempo todo, ferramentas mudam, tendências mudam, mas competência sustenta. Quando falamos em ética no marketing digital, não estamos falando de regras. Estamos falando de capital humano, de pessoas reais, tomando decisões sob pressão em ambientes frágeis, com impacto direto na vida de outras pessoas. E, nesse contexto, a decisão mais fácil quase nunca é a mais responsável. E a decisão mais responsável quase nunca é a mais popular. Por isso, esse trabalho não parte de verdades prontas. Ele nasce de estudo, pesquisa, ferramentas tecnológicas, inclusive inteligência artificial, mas também nasce da minha experiência profissional e de vida. Eu estou aprendendo, assim como todos nós. E acredito que discutir dilemas reais
mais do que decorar respostas, é o que realmente nos faz crescer. Como profissionais e como pessoas, dentro e fora do ambiente digital. E para encerrar, eu deixo algumas perguntas, não para responder agora, mas para refletir. No dia a dia, na prática profissional, onde você colocaria o seu limite ético? O algoritmo justifica uma decisão ruim? O silêncio pode ser mais responsável do que a resposta imediata? E no final das contas, quem carrega o risco ético pelas escolhas feitas? Porque marketing digital não é só performance, é decisão. E toda decisão tem impacto real. Fica o convite para a gente conversar sobre isso. Agora é eu, vocês e a nossa querida professora. Bora debater essa pauta muito séria e relevante para nossos dias na rede social.